Olha, essa questão diz o seguinte: em um circuito elétrico simples, há duas baterias, E1 e E2, acopladas em série a um resistor de resistência R e a um amperímetro ideal. Se o amperímetro é ideal, você já vai pensar que a resistência dele vale quanto? Zero. Esse cara não vai interferir em nada no seu sistema, não vai modificar nada. Certinho? Então, a resistência do amperímetro, zero. Ao se inverter a polaridade da bateria E1, o amperímetro passa a indicar uma corrente elétrica de intensidade 2 A. Então, ele falou que inicialmente esse amperímetro indicava para você 6 A, no caso em que os dois estão ligados como geradores em série, tá beleza? Acusa 6 A quando as baterias funcionam como geradores em série, que seria aquele ali. Quando a bateria funciona invertendo o E1, ou seja, alguém funcionando como receptor, esse cara passa a ter 2 A, com o mesmo sentido de antes da inversão. A corrente manteve o sentido de funcionamento, tá beleza? Então, nesse caso daqui, minha corrente percorreria esse sentido. E nesse caso daqui, minha corrente também percorreria o mesmo sentido. Ou seja, o meu E2, ele é gerador nos dois casos, tá beleza? Por quê? Minha corrente chegaria na plaquinha menor do E2, sairia da maior. Então, meu E2 é gerador nos dois casos. Quem se torna um receptor aí é o E1. E a condição para ele se tornar um receptor é que a força eletromotriz dele é menor do que a do outro. De boa? Ah, então o E2 é maior que o E1? É. Então, a primeira consideração que a gente vai colocar aqui, ó. Meu E2 é maior que o E1. Foi a consequência do que aconteceu. Invertendo a polaridade de E1, eu mantive meu sentido da corrente. Então, meu E2 é maior. Aí ele falou, considerando-se E2 igual a 24 volts, no cálculo de E1 em volt, em contras, então, meu E2 é 24. Ele me falou aqui, ó. E2, 24 volts. E2, 24 volts. O que eu vou fazer inicialmente? Vou achar o meu E equivalente para a gente conseguir achar a corrente desse sistema. Então, primeiro passo aqui, meu E equivalente, minha força eletromotriz equivalente. Como os dois são geradores, esse E equivalente aqui seria E1 mais E2. Então, meu E equivalente para esse primeiro caso ficaria 24 mais E1, beleza? Guarda esse valor. Achei esse cara, o que eu vou fazer agora? Uai, você já tem o valor da resistência equivalente aqui no meio, que é o próprio R. Então, você vai para a primeira lei. U é igual a R vezes I. Seu U é o que a gente acabou de encontrar. 24 mais E1, tudo isso é igual a R, que a gente não sabe, vezes quanto? Vezes 6, que é a corrente que passa por ele. Então, eu isolei meu R para cá, ó, e falei que ele vale 24 mais E1 sobre 6. Beleza? Por que eu isolei o R? Porque o meu interesse é encontrar o E1. Então, onde apareceu meu R ali, eu vou substituir por esse valor. Vamos para o meu segundo caso aqui, ó. Vou encontrar o meu E equivalente inicialmente. Como meu E2 continua sendo o gerador, meu E equivalente seria 2 menos E1. Beleza? A gente usa a lei de Ohm-Poiré para calcular esse negócio, mas eu gosto de fazer passo a passo. Somatório das forças eletromotrizes menos somatório das forças contra-eletromotrizes. Tá? Nesse caso só tem 2, então seria o E2 menos E1, gerador menos o seu receptor. Então, seu E equivalente aqui ficaria meu E2, 24, menos E1. Achei esse daí, Gabriel. Guarda, não é? Por quê? Para onde nós vamos? O mesmo passo a passo que a gente seguiu para cá. Primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Quanto que é o seu U? 24 menos E1. Tudo isso é R vezes 2. Ou seja, meu R para cá, 24 menos E1 dividido por 2. Uai, achei duas expressões da mesma coisa. Esse cara e esse cara representam a mesma coisa. Então, o que nós vamos fazer? Igualar eles. Então, igualando essas duas equações, ficaria assim, ó. R é igual a R, não é? 24 menos E1 sobre 2. Tudo isso é igual a 24
mais E1 sobre 6. Beleza? Ah, vou passar multiplicando. Simplifica, cara. Aqui fica 3. Agora você multiplica. Passa para cá, ó. 3 vezes 24. 3 vezes 20, 60. 72. 72 menos 3E1. Tudo isso é igual a 24 mais E1. Continuando aqui, ó. Passo o menos 3E1 para lá, o 24 para cá. Vai ficar 3E1 mais E1. Tudo isso é 72 menos 24. Então, 4E1, tudo isso é igual a 48. Meu E1 é igual a 12 volts. Beleza? Então, encontrei o resultado desse meu E1zinho ali. Ah, encontrei o E1, eu consigo encontrar o resto tudo? Consegue. Você acha sua resistência, você acha tudo que você quer para cá. Ó. Se você substituir, 24 mais 12, 36. 36 sobre 6, 6 ohm. Valendo. 24 menos 12, 12. Dividido por 2, 6. Achei o resultado da resistência igual para os dois. Tranquilo? Então, o que nós fizemos? Comparamos dois circuitos para a gente conseguir estabelecer um parâmetro igual para os dois e fazer uma comparação. Beleza? Como o único cara que a gente não tinha era a resistência e o E1, e meu objetivo era encontrar o E1, eu isolei desse jeito aqui. Se o meu objetivo fosse encontrar a resistência, eu poderia ter isolado o E1 e substituído ali. Tá bom? Qualquer caminho que você seguisse estava certo, daria certo. Se encontrasse a resistência primeiro de encontrar, depois de encontrar o E1, não tem problema nenhum. Certinho? Essa questão diz o seguinte: em uma aula de laboratório de física, para estudar propriedades de cargas elétricas, foi realizado um experimento em que pequenas esferas eletrizadas são injetadas na parte superior de uma câmara, em vácuo, então não tem matéria, onde há um campo elétrico uniforme na mesma direção e sentido da aceleração local da gravidade. Então vamos lá, vamos começar a anotar isso daqui. Ele falou que tem a gravidade local atuante. Então minha gravidade está aqui, ó. E ele falou que o meu campo elétrico existente também está para baixo. Ou seja, para você ter um campo elétrico para baixo, em uma região onde existe um campo elétrico uniforme, você concorda que aqui para cima tem que ter um sinal de carguinha e aqui também. Para você gerar um vetor apontando para baixo, aqui em cima você tem que ter cargas positivas, lembra disso? E para cá você tem que ter cargas o quê? Negativas. Ah, eu precisava fazer isso? Não. Se você lembrasse que carga positiva gera força na mesma direção em sentido do campo elétrico, beleza? Carga negativa em sentido contrário. Funcionaria do mesmo jeito, tá bom? Mas para cá, o que eu estou estudando? Falou, olha, como os dois estão na mesma direção e no mesmo sentido, eu preciso estabelecer alguma coisa para eu conseguir o objetivo que esse exercício está querendo, tá? Isso aqui que eu fiz aqui é a minha esferinha, que vai estar dentro dessa região. Eu sei que em cima é carga positiva e embaixo é negativa, porque minhas linhas estão apontando para baixo. Ponto final. Aí ele falou, onde há um campo elétrico uniforme na mesma direção em sentido da aceleração local da gravidade. Observou-se que, com o campo elétrico de módulo igual a 2 vezes 10 a terceira volt por metro, então, o módulo desse campo elétrico meu, 2 vezes 10 a terceira volt por metro. Uma das esferas de massa M, 3,2 vezes 10 a menos 15 quilogramas, permanecia com velocidade constante no interior da câmara. Essa esfera tem, aí ele deu algumas coisas, né? Carga do elétron, carga do próton, aceleração local da gravidade. Aí ele deu uma relação aqui. O mesmo número de elétrons e prótons, 100 elétrons a mais que prótons, 100 elétrons a menos que prótons, 2.000 elétrons a mais que prótons. Então vamos analisar. Primeira coisa, ele falou que esse cara tem velocidade constante. O que significa ter velocidade constante? Aí você fala assim, uai, esse corpo está em quê? Equilíbrio. Se eu estou em equilíbrio, significa que para esse cara daqui, você não pode ter força resultante na direção do movimento. De boa? Então, sempre que ele falar que o seu corpo está em equilíbrio, você vai falar o seguinte, ó,
eu estou movendo com velocidade constante ou eu estou paradinho. Resumindo, seu vetor velocidade é constante, tá certo? Mas não confunde que estar em repouso significa a mesma coisa. Repouso é velocidade zero, equilíbrio é velocidade constante. E uma velocidade zero é constante? É, tá bom? Então, velocidade constante, a força resultante sobre o corpo é zero. Como ele tem massa, ele já vai ter uma força atuante sobre ele, resultante de quem? Da gravidade. Então eu tenho atuando sobre ele aqui uma força o quê? Peso vertical para baixo. Para ele ficar em equilíbrio, se eu já tenho uma força que puxa ele para baixo, eu tenho que ter uma força que puxa ele para onde? Isso mesmo, para cima. Então eu preciso de uma força elétrica que puxa ele para cima. Por que força elétrica, gente? Ué, é a única coisa que sobrou para cá. Eu tenho um campo elétrico atuando e eu tenho esse cara daqui com uma massa, não sei a carga dele, se ele tem massa ele vai ficar sujeito à ação da gravidade. Tem um campo, só vou conseguir equilíbrio se eu tiver uma força elétrica atuante para cima. Agora me fala uma coisa. Para eu conseguir que esse corpo seja atraído para cima, que ele seja atraído pelas cargas positivas, ele tem que ter qual sinal? Negativo. Então esse corpinho meu, ele vai ter um sinal o quê? Negativo. Opa! Então eu já vou anotar aqui, ó. O Q tem que ser o quê? Menor que zero. Se você já interpretou isso, não deu conta de resolver o exercício, não tem problema, você já aumenta a sua chance de acerto. Ele falou assim, letra A, mesmo número de elétrons e prótons, você fala, já está errado por aí, não é? Não pode, porque se ela é negativa, ela tem mais elétrons do que prótons, não é isso? 100 elétrons a mais que prótons? Pode ser. 100 elétrons a menos que prótons? Não. 2.000 elétrons a mais que prótons? Pode ser. Então você ficaria entre B e D. Para você chutar, você já tem 50% de chance de acerto, vamos pensar assim, beleza? Mas não é o nosso objetivo para cá. Nosso objetivo para cá é resolver esse trem. Então, eu estou em equilíbrio. A minha força resultante é zero. E as únicas duas forças atuantes são peso e força elétrica. Então, o que você vai fazer para cá? Peso menos força elétrica, tudo isso é igual a zero. Então, a minha força elétrica é igual ao peso. Ou seja, como eu estou dentro de uma região de campo elétrico uniforme, eu posso falar que a minha força elétrica atuante é o campo vezes o valor da carga. Tudo isso é M vezes G. Lembra que a definição de campo elétrico a gente coloca aqui como força sobre carga, não é assim? E para cá a mesma coisa, que eu estou achando o quê? O módulo da minha carguinha, só o tamanho dela. O sinal a gente já definiu a partir do estudo vetorial, tá bom? Não vai ser na fórmula que você vai achar o sinal dessa carga, não. É no seu estudo vetorial. Então eu sei que aqui que o meu campo é força sobre carga, então minha força é campo vezes a carga. Meu campo eu tenho o valor, 2 vezes 10 a terceira, então é só substituir. 2 vezes 10 a terceira vezes Qzinho, tudo isso é a massa. A massa, 3,2 vezes 10 elevado a menos 15 vezes a gravidade, vezes 10. Certinho? Então, minha carguinha aqui ficaria, ó, 3,2 vezes 10, 32 vezes 10 a menos 15, dividido por 2 vezes 10 a terceira. Então, sua carga para cá deu 16 vezes 10 elevado a menos 18 coulomb. Certinho? Achei o valor. Ah, Gabriel, mas não está em notação científica. Papapá. Não, eu não terminei o exercício ainda. Eu estou querendo saber uma quantidade. Então, para cá, eu achei minha carga em função desse cara. Só que a gente lembra, lá do início da eletrostática, que Q é igual a N vezes Z. Aí aqui a gente substitui, ó. 16 vezes 10 elevado a menos 18. Tudo isso é igual a 1,6 vezes 10 elevado. Ele forneceu aqui, ó. Dados do exercício, carga do elétron, carga do próton, 1,6 vezes 10 a menos 19. Mais ou menos, não é? E a aceleração da gravidade que a gente substituiu. Então aqui, menos 19 vezes N, vezes uma quantidade qualquer. Quando eu passo esse cara dividindo, ficaria 16 sobre 1,6, que dá 10, tá? Então meu N aqui ficaria, ó, 16 vezes 10 a menos 18, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Por fim, você encontra aqui que seu N vale quanto?
100. Opa, por quê? 1,6, o 16 por 1,6 dá 10. Menos 18 por menos 19 fica 10 elevado a 1, né? 10 vezes 10 daria 100 portadores de carga. Como você sabe que é negativo e você já eliminou as outras letras, você entende que você tem o quê? 100 caras a mais do que o outro. 100 caras o quê? Negativos. Então, 100 elétrons a mais do que prótons. Ou 100 prótons a menos do que a quantidade de elétrons. Beleza? Então, toma cuidado da maneira que ele escreve isso daí também. Não é simplesmente achar o 100 e marcar o primeiro que vier na cabeça. Toma cuidado com a interpretação do exercício. Beleza, gente? Olha, essa questão fala assim. Na figura, A e B representam duas placas metálicas. A diferença de potencial entre elas, VB menos VA, é 2 vezes 10 a quarta volts. As linhas tracejadas 1 e 2 representam duas possíveis trajetórias de um elétron no plano da figura. Então, beleza. Fiz aqui um esboço mais ou menos do meu desenhozinho, tá? 1 e 2 a trajetória ali dentro dessas linhas, entre essas linhas de diferença de potencial. Considere a carga do elétron igual a menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Foi o que eu coloquei aqui como meu Qzinho, tá? E as seguintes afirmações com relação à energia cinética de um elétron que sai do ponto X na placa A e atinge a sua placa B. Beleza? Então eu saí do ponto X e fui até o outro ali. Então tá bom. Se o elétron tiver velocidade inicial nula, sua energia cinética ao atingir a placa B será 3,2 vezes 10 a menos 15 Joule. Então, beleza. Se ele falou que eu não tenho nada de velocidade inicial, toda a minha variação de energia que eu tiver para cá, eu vou utilizar no surgimento de uma energia cinética. Então, o meu item 1, como que a gente justificaria isso daí? Vamos colocar aqui, ó. Item 1. Não tinha nada de cinética. Tudo que eu realizei, todo o meu trabalho da força elétrica vai ser convertido em energia cinética. Beleza? Então, o trabalho da força elétrica para cá é Q vezes a variação de potencial. Q vezes VA menos VB. Lembra? Se VB menos VA é 2 vezes 10 a quarta, VA menos VB é menos 2 vezes 10 a quarta. Então, seu trabalho aqui, que é a própria energia cinética que você vai ter, vai ser a carga menos 1,6 vezes 10 a menos 19, vezes a sua variação de potencial com o sinal trocado, menos 2 vezes 10 a quarta. Então, a sua energia cinética naquele pontinho seria 1,6 vezes 2, 3,2, vezes 10 elevado a menos 15 Joule. Beleza? Essa foi a energia cinética que você teve e adquiriu naquele ponto. A energia cinética é igual ao trabalho realizado pela força elétrica e de A até B. Ele me afirmou que se o elétron tiver velocidade inicial nula, ou seja, eu não tinha nada de energia cinética aqui no início, ao atingir a placa B, minha energia será 3,2 vezes 10 a menos 15 Joule. Verdadeiro, beleza? Energia cinética igual ao trabalho aqui. Ele falou, a variação da energia cinética do elétron é a mesma, independente de ele ter percorrido as trajetórias 1 e 2. Isso é verdade ou mentira? Lembra que dentro de uma região de campo elétrico uniforme não depende da trajetória que você segue, depende simplesmente do potencial inicial e do potencial final. Então, se eu existisse uma outra linha aqui, uma terceira, e essa terceira fizesse isso, ó, não importa. Por que que não importa? O trabalho realizado aqui, ó, ele depende de quê? Da carga que você movimenta, do potencial que você saiu, até o potencial que você chegou. Beleza? Então eu dependo da minha diferença de potencial. Só isso. Eu saí de A e cheguei em B, não cheguei? A trajetória que eu segui, tanto faz para mim. Pode ser essa daqui, pode ser a outra qualquer, pode ser qualquer uma, gente. Não importa. A trajetória para cá não define um valor diferente. O que define um valor diferente é a sua diferença de potencial, beleza? Então, o item 2 é verdadeiro porque ele falou, a variação de energia cinética do elétron é a mesma, independente de ele ter percorrido as trajetórias 1 ou 2. Verdadeiro, porque a trajetória não importa, depende apenas dos pontos iniciais e finais. 3. O trabalho realizado pela força elétrica sobre o elétron na trajetória 2 é maior do que o trabalho sobre o elétron na trajetória 1. Se você falou que o item 2 é verdadeiro, o item 3 é impossível de ser verdadeiro, né?
A gente acabou de falar que não depende da trajetória, depende apenas do potencial. Então, se eu sair de um potencial A e cheguei em um potencial B, eu posso ter feito qualquer caminho ali no meio. Eu dependo apenas do potencial inicial e do potencial final. Isso é o que define a minha variação de energia, tá certo? Então, o item 1 é verdadeiro, pelo que a gente calculou. O 2 é falso e o 3, ele é... O item 1 é verdadeiro, o 2 é verdadeiro, né, porque independe da trajetória, e o item 3 é falso, beleza? Lembra disso. Em eletrostática, movimentou sobre um campo elétrico uniforme, não depende da trajetória que você segue dentro dessas linhas de campo, depende apenas do seu potencial inicial e final. Fechou? Então, 1 e 2 corretos.